Olá, pessoal, como estão vocês? Eu resolvi fazer uma checklist do que um astrólogo tradicional precisa observar quando ele vai analisar uma carta, tá? Quer dizer, eu estou pressupondo que vocês não conheçam ah, o nativo, e então, nesse caso, essa análise que eu estou falando tem que ser muito aprofundada. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vocês têm que analisar a carta. Analisar a carta, vocês não precisam analisar cada casa, porque isso se transformaria num livro, tá? Quer dizer, eu tenho no meu site www Astrologia Humana um livro feito por um astrólogo de alguns séculos atrás sobre o resultado da análise dele de uma carta. E realmente não dá nem para ler, porque é extremamente monótono. E então, realmente, eu acho que vocês têm que conversar com o nativo, em primeiro lugar, para ele te dar umas áreas onde ele tem mais interesse. Tá? Não quer dizer que se aparecerem planetas importantes em outras áreas, vocês não vão sinalizar, tá? Vamos dizer, ele pode dizer que ele está preocupado com a profissão. No entanto, na carta dele, tem muitos planetas na casa 7. Então, de repente, ele teria que pensar também no casamento. E você tem que analisar isso. Então, vocês vão analisar da maneira tradicional medieval, tá? De acordo com o que consta do meu livro Astrologia Tradicional na Prática, e vão usar também técnicas especiais. Técnicas especiais são o seguinte: eu tenho um curso sobre técnicas especiais sendo vendido na Hotmart. Cada casa que vocês analisam, não basta vocês perguntarem qual é o regente, onde que está o regente, que aspectos que ele faz, tá? Isso é uma visão muito simplória, tá? Existe uma técnica para você analisar, por exemplo, a casa 2, que são as finanças. O quanto o nativo vai ser rico. Então, a gente vai num decrescendo de riqueza, usando diversas técnicas, até você chegar aonde o nativo realmente se encontra. Quer dizer, a gente vai do riquíssimo milionário até o morador de rua. Tá? Então, isso que vocês vão saber com as técnicas especiais. Por exemplo, principalmente as casas sucedentes e as angulares são bem complicadas de analisar. Mas não vou dizer que a casa 6 e a casa 12 também não sejam complicadas. Mas as técnicas são mais longas nas casas pós-ascensionais, isto é, na 2, 5, 8 e 11, do que são nas outras casas, nas cadentes, por exemplo. Nas angulares também são muito longas. Bem, então, analisado de acordo com o ascendente, cada casa, vocês vão precisar fazer o mesmo trabalho que vocês fizeram com a parte da fortuna. Só que a parte da fortuna não tem técnicas especiais, tá? Onde ela cair, ela se transforma num segundo ascendente. Então, um exemplo que eu dei lá no Instagram, meu Instagram é @astrologiaclássica, tá? Se vocês quiserem ver, tem montes de posts lá. Então, um exemplo que eu dei é se você tem planetas na 12, mas, vamos dizer, você tem a parte da fortuna na 2
E a parte da fortuna é regida por um dos planetas que está na 12. Tá? Nesse caso, a parte da fortuna e esse planeta vão trazer fortuna para o nativo. Então, vocês observem aonde esse planeta, o que esse planeta rege, para saber mais sobre a fortuna. E também a casa 11 da fortuna, que seria justamente, se ela cair na 2, seria a casa 12, nos dá uma coisa que eles chamam de aquisição. Quer dizer, é a parte da aquisição. Então, é por onde a pessoa ganha dinheiro. Tá? E vocês comecem, então, juntem esses dois mapas, que acontece, às vezes, da fortuna e do mapa da fortuna e o mapa radical, eles darem coisas diferentes e amenizarem a carta natal. Mas eu já peguei casos em que, tanto começando pela fortuna como começando pelo ascendente, dava exatamente o mesmo. Isto é, os problemas caindo numa determinada configuração. Bom, feito isso, vocês escrevem, porque a gente tem que escrever, senão depois a gente não se lembra. Robert Hand, que vocês devem conhecer, junto com Robert Schmidt e Robert Soller, eles criaram o projeto Hindsight, e Robert Hand está vivo até hoje e é muito popular. Ele diz que tem que se fazer uma carta também pondo a Lua como ascendente. Mas só ele fala isso e eu não tenho muita vontade de fazer uma terceira carta. Tá? A seguir, as pessoas que te procuram, elas querem saber o que vai acontecer. Elas não querem apenas saber uma tendência geral. Por exemplo, se alguém te procura para saber se ela vai ficar viúva, tá? Porque algum astrólogo falou que ela ia ficar viúva, então ela quer ver se é verdade. Ela quer saber se ela vai ficar viúva quando, se tem chance. E nesse caso, se você disser, olha, você tem umas configurações, então você tem que dizer quando. Porque senão ela começa a ter medo desde já. Tá? Que é o que aconteceu com essa cliente. Bem, então, para dizer exatamente quando que os fatos vão acontecer, você não pode dizer mais ou menos daqui uns 10 anos, tá? Não, só se a pessoa te perguntar sobre quantidade de vida, tá? E você tem uma técnica para dizer isso. Não quer dizer que eu ache que vocês devam fazer ou não, mesmo porque essa técnica é uma técnica dificílima, tá? Muito, muito complicada. E eu só faço, na verdade, eu faço para família e eu fiz muitos, por ser uma questão minha, sabe? Eu sou muito investigativa, então eu fiz bastante. Mas, assim, para clientes, eu não procuro não fazer, sabe? Só se o cliente tiver uma boa motivação para isso. Por exemplo, tiver um diagnóstico de câncer. Quer dizer, estou me lembrando de uma senhora que me perguntou, estava sofrendo muito. Ela falou, até quando isso vai? Isso era tipo março. E eu falei, vai pelo menos até o final do ano. E ela ficou muito desanimada. Quer dizer, vocês veem, a gente consegue, de fato, ela morreu em novembro. E então são coisas que, sabe, tem momentos muito especiais para você usar essa técnica especial.
da longevidade. De resto, os clientes querem saber quando que vão ganhar dinheiro, se vão ganhar dinheiro naquele ano. Então, vocês vão ter que fazer a previsão. Toda previsão depende de uma delineação correta. Se vocês não tiverem muito sagazes para fazer a delineação da carta, não tem como fazer previsões. Porque na carta você vê que tal planeta se configura por um determinado assunto. Então, sempre que ele aparecer nas firdárias, nas profecções, na revolução solar, ele tem um significado. Tá? Isso, então, vocês vão ter que fazer nas previsões, vão depender desse trabalho anterior. Quais são os significadores? Por exemplo, se você tem Marte na 10, Marte sempre vai falar sobre assuntos de casa 10. Tá? Ele pode aparecer na Revolução, na Firdária, tá? E Lua, se você estiver na casa 2, ela vai sempre falar de finanças. Tá? Boas ou más. Bem, então aí é o momento de vocês começarem a analisar as firdárias. Saber se a pessoa, se o nativo é um nascimento diurno ou noturno. Porque a firdária, para a natividade diurna, começa com o Sol. E na noturna começa com a Lua. Bem, depois disso, vocês vão olhar as profecções. As profecções é uma técnica maravilhosa e ela dá a cada ano de vida um signo e uma casa, começando na casa 1, a cada 12 anos a pessoa volta para a casa 1, porque são 12 signos. Então, vocês têm que ver aonde cai a profecção da pessoa naquele ano, do aniversário, vamos dizer, porque depois a gente vai fazer a revolução solar. E o que nós vemos? Essa profecção, ela vai descobrir qual é o regente, o senhor do ano, tá? O senhor do ano, a gente descobre por quem rege a profecção. Então, vamos dizer, uma pessoa que tem o ascendente em Áries, para simplificar, e tem a quinta casa em Leão. Então, vamos dizer, se cair a profecção de quinta casa, sempre vai ter a ver, o senhor do ano é o Sol, tá? Porque o Sol rege Leão. Não tem exaltação, então vocês lidem com o Sol, onde é que ele vai cair, que ele é o senhor do ano, onde é que ele vai cair na Revolução Solar. Muito bem. Se tiver algum planeta nessa casa, por exemplo, Vênus, tá? Vocês vão dizer que tanto Vênus como o Sol é o regente do senhor, é o senhor do ano, mas divide essa regência com Vênus, tá? Vênus também tem grande importância. Aí vocês montam, sabendo qual é a firdária, quais os planetas que estão na firdária atual, da idade atual do nativo. Tem o regente e o subregente. Geralmente, o subregente é que dá as cartas, tá? E o regente, ele fica muitos anos regendo, mas o subregente fica assim 1 ano e 3 meses, e ele é muito efetivo na firdária. Na profecção, então, vocês gravem, né? Qual é o subregente da firdária, anotam lá, para você não esquecer.
Depois vocês vão anotar quem é o senhor do ano através da profecção. Bem, não satisfeitos, vocês vão montar a revolução solar. Então, isso daria uma aula de revolução solar, porque vocês vão ter que juntar a carta do nascimento com a carta da revolução solar. Então, o ascendente, onde cai o senhor do ano na revolução solar? Muito bem. Que aspectos que ele faz? Muito bem. Tudo isso eu desenho para o meu próprio controle, fazendo rabiscos no mapa. O ascendente da revolução solar representa, cai em que signo do mapa natal? E o ascendente do mapa natal cai em que signo da revolução solar? Tá? E o regente cai em que signo? O regente da revolução solar e o regente cai em que signo do Natal? E o regente do Natal cai em que signo da revolução solar? Tudo isso vai formar um grande complexo que vocês têm que ter muita prática para unir pontos tão díspares, aparentemente, porque isso vai fazendo uma história. Tá? E aí você pode afirmar, este ano será um ano em que os filhos vão fazer você gastar muito dinheiro, tá? Porque é um exemplo que eu estou dando, não expliquei por quê, mas você pode chegar a essa conclusão e dizer. Então, isso dito, vamos ver se há outras coisas que também a gente pode dizer deste ano. Por exemplo, se vai haver brigas, se o casamento vai estar bem, se a profissão vai estar bem, se ela vai, o nativo vai ganhar esse dinheiro necessário para o sustento dos filhos. Enfim, aí vocês precisam consultar para dizer em que data vão acontecer essas coisas que foram delineadas, e são várias coisas. Em que data vai acontecer, especialmente aquilo que é a coisa mais importante do ano. Existem dois métodos. O método que Zoller usava e o método da ascensão dos signos. Zoller usava, por exemplo, se o ascendente da revolução solar caía ele não usava signos inteiros, ele usava alcabítios semiarque. Então, vamos dizer, o ascendente caía em 21 graus. A cada 21 graus, daria um mês, tá? Quer dizer, se vocês usarem essa técnica e tiver planetas assim difíceis na sexta casa, vocês vão dizer que 6 meses, mais ou menos, depois do aniversário, a pessoa vai ter algum problema de doença. Isso se tiver sido delineado, tá? Porque se não foi, não tem, vocês não têm que dizer nada. Tá? Então, vamos dizer, digamos que sejam os filhos. Em que ano que vai ficar mais visto esse problema? Tá? E se vamos dizer, em signo mutável, você espera os trânsitos chegarem a signos mutáveis. Tá? Porque daí você tem que levar em consideração também os trânsitos. E, quer dizer, contando um signo por mês e também se os trânsitos vão estar apropriados e de acordo com aquela casa que nós, por exemplo, signos fixos, se for leão. Então, em todo signo fixo,
vai ocorrer alguma coisa relativa a esse problema, tá? É bem complicado, mas eu tô explicando isso porque eu fiquei assim um pouco precisando realmente explicar qual é o trabalho do astrólogo tradicional, porque às vezes as pessoas acham que cobra-se uma fortuna e por quê? Quer dizer, vocês entendem que um trabalho desse você não pode fazer em menos do que 8 horas, tá? Aí ainda tem uma coisa, se vocês não forem seguir a técnica de Zoller, eu passei no curso do Zoller usando a técnica dele e consegui chegar no dia da morte da pessoa. E na hora, sempre usando esse negócio de casas. Cheguei no mês, depois do mês, ele tem 30 dias, então a cada signo são 2 dias e meio, aí você vai somando, quer dizer, muito, 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 muito demais. Mas, de repente, você pode dizer no quinto mês, depois do seu aniversário, tá? Bom, a outra técnica, que eu tenho usado com os meus clientes, é a técnica que eu descrevo no meu livro, esse daqui, olha, o vermelho, Técnicas Astrológicas Preditivas. Então, essa técnica é defendida pelo Ben Dykes. Benjamin Dykes é uma pessoa assim muito atuante, é um novo astrólogo tradicional que traduziu do árabe, que traduziu do latim, enfim, ele tem uma vastíssima coleção de livros, todos traduzidos, e enfim, é um parecer confiável. Ele dá workshops, dos quais eu participei de muitos, comprei outros tantos, só que é tudo em inglês, né? Então, ele faz o seguinte, existem signos que passam rapidamente. Por exemplo, se é um signo de verão no hemisfério sul, ele não vai demorar 30 dias. Ele vai demorar uns 27, 28. Tem uma tabela para isso, tá? Então, se vocês veem que ascendeu Áries no hemisfério sul, Áries tem a contagem dos dias certinho, porque é equinócio. Então, é 30. Depois, conforme vai aparecendo o inverno, os signos demoram mais tempo para passar. E existe uma tabela que eu vou deixar aqui embaixo para vocês olharem. Aí vocês têm que fazer uma regra de 3. Por exemplo, se vai cair, vocês fizeram lá uns delineados, um croquis, que vai cair quando chegar em 12 de Leão, tá? Então, vocês começam com Áries. Sempre usem, nesse caso, signos inteiros, tá? Signos completos. Então, Áries não começa em 21, o ascendente é 21, mas você começa de 0. Não, mentira, mentira, mentira. Vocês usam signos completos para saber as casas. Mas vocês vão ver, se o ascendente caiu em 21, quanto tempo falta para ele atingir o segundo signo? Tá? Nesse momento, você vai fazer uma regra de 3. Se é Áries, é 30 dias, porque é um signo equinocial. Então, 21, faltam 9 graus. Tá? Então, 9 graus de Áries, depois vem Touro, pode ser que tenha também a mesma coisa, vocês têm que olhar na tabela. Se for um signo que anda menos do que 30 graus, vocês têm que fazer uma regra de 3 para ver quantos graus vocês têm que dar para aquele signo.
tá? Sempre lembrando que começou com os 21, mas depois você vai até o final do signo 2 e depois vai até o final do signo 3. Quando chegar no signo 5, que é onde vai acontecer, vamos dizer, alguma coisa, vocês têm que fazer essa regra de 3, como fizeram nos outros signos. Quer dizer, então, não é exatamente 5 meses. Não é exatamente 5 vezes 30. É 5 vezes o número de dias que aqueles signos demoram para passar. Ou passam rápido. Tá? Claro que isso muda do hemisfério sul para o hemisfério norte. Porque aqui, quando é verão, lá é inverno. Então, vocês têm que fazer isso para o hemisfério sul. Tá? E essa tabela que eu vou deixar, ela mostra para o hemisfério sul e para o hemisfério norte. A gente encontrava essa tabela, tem no meu livro também, é essa daqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não vou achar agora, nesse momento. Mas eu vou deixar aí, tem no livro e tem também no... Olha, aqui eu mostro bem como que eu trabalho. Olha só. Quantas coisas eu mostrei que tem que ser levadas em conta. Então, esse livro é um livro muito importante, tá? E, pessoalmente, eu tenho um programa que evita que eu faça esses cálculos, assim, dessa regra de 3. Ele já me dá exatamente as datas, todas as datas com todos os aspectos. E eu vou pegar aquelas que eu acho que são mais importantes de acordo com a delineação que eu fiz. Tá? Porque não, ela te dá tantas datas, imagina se vai estar acontecendo coisa, aí você não vai acabar mais de ler esse mapa. Então você vai pegar aquele momento, aquele dia em que no programa aparece, o que me interessa? Sol e Vênus, que aparece alguma quadratura com Sol e Vênus, tá? Que são os regentes do ano. E outras coisas mais, que não eles podem ter outros planetas que são importantes. Por exemplo, cada planeta que cair no mesmo signo que o nativo tem no mapa natal é de uma importância fabulosa, tá? É muito importante. E não precisa ser conjunção por grau, não. Bastou estar no signo. É complicado fazer isso, porque às vezes a gente tem umas surpresas muito desagradáveis, mas tem umas agradáveis também. Então, eu estou falando isso, dando essa aula, porque eu quero que vocês vejam o que é o trabalho do astrólogo tradicional. Então, se ele for cobrar uma quantia justa pelo tempo de estudo que ele tem, por exemplo, no meu caso eu tenho mais de 40 anos, não vamos falar em datas. E o tempo de estudo, o custo desse estudo, e o tempo que se demora em cima de cada carta, justifica cobrar muito mais. É que nós não temos no Brasil uma economia que possibilite do astrólogo ser remunerado e também porque a profissão não é devidamente valorizada. Então, isso que a gente tem que levar em conta. Não adianta o astrólogo cobrar pouco, porque ele vai só tentar fazer rápido. E se ele fizer rápido, ele não vai conseguir. Não é possível. Tá? E, para finalizar,
como eu tenho também um livro sobre estrelas, e eu tenho um programa que eu comprei da Bernadette Brad, eu faço também as estrelas da pessoa, como é que vão estar naquele ano. Quer dizer, geralmente os meus clientes voltam, eu já sei quais são as estrelas dele. Eu deixo tudo gravadinho. Mas naquele ano, no dia do aniversário, no momento que o Sol une com o Sol, que estrelas é que estavam valendo? Para me dar uma ideia do ano. Isso ainda é uma coisa experimental, mas a Bernadette Brad faz e eu não cobro, é um plus que eu acrescento, tá? Então, gente, é isso aí. Isso é que o astrólogo tradicional faz, tá? E ele acerta, acerta, acerta. Zoller dizia que acertava 70%. Eu acho que se você for, vamos dizer, colocar as coisas mais simplesmente, você acerta mais. Se você começa a querer delinear muita minúcia, acaba dando erro. Mas se você pegar os grandes movimentos, aí dá para acertar mais. Talvez uns 90%. Por exemplo, eu fiz uma previsão de doença para uma criança e a mãe me consultou e eu fiz a previsão de doença. Falei, olha, essa menina pode ser operada. Ai, mas é grave? Eu disse assim, não, porque ela tem muitos mais anos de vida do que isso, então não é grave. Mas é chato. E eu coloquei setembro, tá? Quer dizer, um signo duplo. Quando foi em junho, a menina teve um problema psicológico que não se era psicológico, mas não se descobriu o que era. Bom, fizeram 300 mil exames da menina. No final, era psicológico. E agora, nós vamos ver em setembro se realmente repica. Entende? Porque, no caso, ela tinha, parece que uma quadratura e também ela tinha uma quadratura de Virgem com Sagitário e ela tinha... e Gêmeos faz quadratura, e oposição com Sagitário, e faz quadratura com Virgem. Então, vocês percebem por que é importante fazer as reguinhas? Porque, de repente, vai aparecer no outro que simplificar e colocar dentro daquele ano, mas daquele mês, mas não, de repente tem alguma coisinha a mais, tá? Porque não é só a quadratura que você está vendo, porque era fácil de analisar, porque caía exatamente nas mesmas casas que ela tem problema, que ela tem Marte, que ela tem, enfim, Saturno, enfim, não podia escapar. Mas eu podia ter dito que quando fizesse a quadratura a partir de Gêmeos também aconteceria. É isso, gente. Bom, fiquem com o meu abraço, tudo de bom, me sigam e por hoje é só. Tchau!